está nos 12 pilares. Você está pronto para continuar? Nós temos muita coisa ainda para falar com você aqui em cada um desses pilares. E eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar no dia em que você está realizando aquele sonho? Ou a compra do carro, ou a compra da casa, ou então você conseguir resolver uma pendência financeira, alguma coisa, você conseguir ver a prosperidade, você conseguir ver na sua vida financeira as coisas mudando. Você consegue imaginar esse dia? Imagine como seria a foto de você pegando com as mãos o seu milagre, a sua bênção, aquilo que você deseja construir. Você realizando o seu sonho financeiro, imagine como é que seria esse dia. Consegue imaginar essa foto? Você consegue ver o seu sonho sendo realizado? Como é que você estaria? Sentado, em pé? Imagine agora você tirando uma foto, realizando o seu maior sonho. Consegue pensar nisso? Imagine você podendo colocar no gasofilácio da igreja um envelope tão gordo que não passa naquele buraquinho. Consegue imaginar isso? Já pensou nisso? Você imagine um quadro pintado da sua família na frente da sua empresa, ou então os carros vindo e saindo com entregas da sua, com os seus produtos, você revendendo, você passando, você entregando aquilo que você construiu, aquilo que você fez. Imagine as pessoas chegando no seu escritório para assinar papéis, imagine como é que seriam essas cenas. Você consegue parar para pensar nisso? Você consegue pensar como seria esse dia? A gente às vezes está com essa imaginação, a gente precisa ter esse alvo para caminhar. A gente precisa ter essa ideia, mas muitas vezes a gente fica tão nesse sonho, tão guardado nesse sonho, que a gente acaba não conseguindo entender como esse processo de construção dos sonhos funcionam. Como eu tenho falado para vocês, não é simplesmente acontece, Deus vai fazer multiplicar, mas existe uma história a ser contada, um caminho a ser trilhado, e a gente precisa aprender isso. Olha só, existe um problema entre o você de hoje e o você realizado, existe um caminho no tempo. O você de hoje e o você de amanhã realizado, existe um caminho que te leva para esse lugar aonde você está realizado, aonde você está bem, onde você está feliz, aonde você está pleno financeiramente. Se você não trilhar esse caminho, você não vai conseguir chegar na realização do seu sonho. Eu sei que você consegue imaginar esse caminho, ou você consegue imaginar esse sonho, você consegue imaginar esse projeto na sua vida, você consegue imaginar esse dia, mas olha só, esse dia, ele é construído por vários outros dias, passo a passo, e quem não pegar o caminho certo, não vai chegar nos seus sonhos. Não adianta, nem todos os caminhos vão te levar na realização dos seus sonhos. Você precisa trilhar o caminho certo, e esse aqui é o pilar do caminho. O caminho, ele é mais importante que o resultado, porque sem o caminho, você não tem resultado. Sem caminho, você não tem prosperidade. Sem o caminho, você não realiza sonho. Sem o caminho, você não chega na promessa. Sem o caminho, você não vai viver o que você almeja. Você precisa trilhar o caminho. Você não pode se permitir ficar parado na sua vida e na sua história. Você tem que declarar guerra contra a estagnação. Guerra absoluta contra você ficar paralisado e parado e travado. Você precisa dar o passo do caminho. Não existe caminho sem destino, e ninguém chega no destino se não trilhar o caminho. Você precisa de um sonho para saber aonde chegar, e você vai dando passos para chegar lá, mas se você não trilhar o caminho, você também não chega lá. O caminho é importantíssimo. E quando a gente pensa no sonho, a gente queria que acontecesse logo, a gente queria que acontecesse rápido, mas não é assim que funciona. A gente não pode ficar estagnado na nossa vida, a gente não pode ficar sem direção, a gente não pode ficar sem tentar, a gente não pode ficar perdido. Quem está sem caminho está perdido. Quando você encontra alguém no trânsito que está perdido, como é que ele está? Devagar, finge que entra, mas não entra, atrapalha as outras pessoas. Por quê? Porque ele não sabe aonde ele tem que chegar, e o caminho ainda é uma dúvida para ele, é uma incógnita, ele não sabe muito bem o que tem que fazer. Sem caminho, não há chegada. Sem caminho, não há promessa. Esse é o pilar do caminho. Quando você entende como construir o seu caminho, para você chegar na realização do seu sonho, para você prosperar financeiramente, para você mudar a história da sua casa, da sua família, da sua igreja, da sua região, das pessoas que estão em sua volta.
Tudo passa pelo caminho. Não adianta. Se você não trilhar o caminho, você não chega. Quem não sabe o caminho, está perdido. Entende isso? Qual é o seu caminho? Quais são os seus passos que você tem que dar para você conseguir chegar lá? Ter uma imagem, né, uma estratégia, tudo isso ajuda você a vislumbrar o seu futuro. Deus faz isso sempre, Deus sempre cria imagens nos nossos corações, na nossa mente, para a gente saber onde nós temos que chegar. Porque quando eu sei o aonde chegar, eu consigo construir um caminho para chegar lá. Antes de tudo, Deus sempre vai te dar um sonho, Deus sempre vai te dar uma visão. Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar financeiramente? Pastor, eu não quero ter mais dívida. Pastor, eu quero começar a investir. Pastor, eu quero conseguir realizar meus sonhos. Não importa a sua questão financeira, mas você tendo uma meta, você tendo uma visão, uma fotografia do sonho, você tem um caminho, você começa a ter a possibilidade de chegar lá, porque você vai construir esse caminho para chegar lá. Deus faz isso com Abraão, né? Deus fala, sai aí de dentro da sua tenda, Abraão, conta as estrelas se você pode contar. Deus faz isso com Maria, Deus leva ela para visitar Isabel, e aí Maria vê o milagre acontecendo na vida de Isabel, trazendo fé para ela viver o milagre dela, que era Jesus no seu ventre. Deus costuma dar imagens para você poder ter força para você chegar e para você caminhar, porque é difícil você andar no caminho sem um propósito. Você vai dando voltas, perdido e dá voltas. Uma imagem de realização de um sonho vai suportar o dia mau. Quando você tem um propósito, mesmo que algumas coisas ruins aconteçam, você continua sustentado pelo sonho. Deus quer que você sonhe, Deus quer que você tenha sonhos, porque através do sonho Ele vai te mostrar a direção que você tem que ir, e enquanto você caminha, Deus vai abençoando o seu caminho, e as coisas vão acontecendo no caminho. Nós não queremos um sonho mais do que Deus, mas quando você tem um alvo, você começa a ter direções. As bênçãos do Senhor é a rota para você chegar, para você continuar na onde Deus quer que você chegue. Cada bênção que é realizada significa que você está no caminho certo. 6.000 promessas. Por que Ele faria promessas se Ele não quiser te realizar? Então você precisa estar no caminho certo para que essas promessas aconteçam na sua vida. Qual a sua imagem de futuro? O que você consegue enxergar? Quando você pensa em prosperidade, quando você pensa nisso, qual é a imagem que vem no seu coração? Qual é a imagem que vem na sua mente? Essa imagem precisa ser forte o suficiente para que você consiga ter força para resistir às intempéries, para as coisas que vêm contra a sua vida, para que você não caminhe. O que vai te sustentar é a promessa, muitas vezes. Somente uma palavra de Deus, uma promessa que você tem, isso te sustenta para que você continue caminhando, sabe? Temos um perigo. O perigo é você acabar olhando demais para o futuro e esquecer do hoje. Tem muita gente que está esperando muitas coisas, mas esquece do caminho. Sem caminho, ninguém chega. Nós temos que ter um olho no futuro, no propósito, na promessa, mas um no hoje, no passo a passo que eu tenho que dar para eu chegar naquilo que Deus tem. Não adianta eu olhar para a colheita, para o dia da colheita e esquecer de semear. Não adianta eu olhar lá para frente e esquecer de construir. Não adianta eu ter uma planta da casa e não começar a construir essa bendita casa. Não vamos ver construído se a gente não fizer isso. Sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa crescer. Nós precisamos do caminho, a importância do caminho. Quando eu falo isso para você, fica parecendo, cara, eu preciso saber do meu caminho. O caminho ele é construído um passo de cada vez. O sonho te dá um rumo e o caminho é construído você querendo todos os dias uma ação após outra ação para você construir. Sem caminho não chega. Não adianta você querer que tudo no futuro esteja pronto se você não der os passos hoje. Não adianta você ter uma expectativa num futuro que você não construir. Você precisa construir o seu futuro hoje. Um olho no futuro, mas também seus pés aqui, andando e caminhando, passo a passo para você construir isso. As pessoas, quando a gente fala sobre finanças, você precisa estar pronto financeiramente. Você precisa estar com a sua mente trabalhada. Falei para você dos 3 pilares, renovação da mente para caber prosperidade na sua mente, para caber prosperidade no seu bolso. Você tem que mudar o seu jeito de agir. Eu pergunto para as pessoas assim, olha, o que você faria com 100 mil reais?
E aí o olho vai, a mente vai, e o coração, e aí começam as ilusões, começa a falar um monte de coisa, mas sabe o que você vai fazer com 100 mil reais? Você vai começar fazendo a mesma coisa que você fez com os últimos 1.000 que você recebeu. Sabe por quê? Porque a sua mente ainda continua do mesmo jeito. Se sua mente não mudou, as suas ações também não vão mudar. Sabe? A falta de caminho fazem com que a gente crie pessoas completamente iludidas e irresponsáveis para diante de Deus. Quem não trilha o caminho não está pronto para viver o que Deus tem. O caminho te amadurece, o caminho te prepara e o caminho te ensina. Quando a gente fala sobre isso, olha só, o filho pródigo, ele não estava pronto para receber a herança. O que ele fez com a herança? Torrou tudo. Quantas pessoas você conhece que ganharam prêmios de loteria, Big Brother, essas coisas que dão premiação, e eles perderam tudo? Por quê? Porque não trilharam o caminho para ter aquilo. Sabe aquele versículo de Provérbios? Aquilo que facilmente se tem, facilmente se perde. A gente precisa do caminho para nos preparar, para gerar valor naquilo que nós estamos construindo. A gente precisa não apenas ter o olho na linha de chegada, mas a gente precisa ter o olho na rota, no caminho. Você ter um sonho é você conseguir enxergar o seu futuro, enxergar a linha de chegada, mas você precisa ter a rota para chegar lá, porque senão você nunca vai chegar na linha de chegada se você não estiver pronto e preparado para isso. Sabe o que eu estou falando para você? Prosperidade consciente. Quem trilha o caminho, aprende o caminho, e mesmo que o mundo dê várias voltas, ele sabe reconstruir a prosperidade. Quem não está pronto para receber, ele não sabe chegar lá de novo. Por isso que algumas pessoas receberam prêmios e não conseguem chegar lá de novo, porque eles não trilharam o caminho. Prosperidade consciente é você saber o que fazer, porque você passou pelo caminho, você sabe a rota. Então pode te soltar em qualquer lugar do caminho, você sabe chegar na prosperidade, você sabe chegar no enriquecimento, você sabe chegar naquilo que você tem como sonho, como meta. Você consegue realizar, porque você sabe quais são os passos que você tem que dar. O caminho é importante, tão quanto ou mais do que a linha de chegada e do que o prêmio. Não adianta. Esse aqui é o pilar do caminho, é onde você decide trilhar o caminho. Você não pode ter atalhos, você não pode achar que as coisas vão acontecer se você não trilhar o caminho. Quem aprende como chegar, sempre vai saber o que fazer para prosperar. Sabe? Porque eu sei que o nosso grande desejo é a chegada, é a linha final. Mas olha só, eu te ofereço um sonho, mas na verdade eu estou te entregando uma mudança, uma transformação, eu estou te entregando amadurecimento. Quem recebe o amadurecimento como presente, ele chega, ele consegue ir, ele consegue estar lá, ele consegue reconstruir o sucesso. Por isso o caminho é importante, você aprende a rota, você aprende o que fazer passo a passo. Não queira mudar de fase, não queira pular as fases, não queira o prêmio sem o serviço, sem os passo a passo, sem as fases. Não queira chegar lá sem construir. Sabe por quê? Porque no caminho você aprende. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Fala assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais os prepararam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olhe para aqueles que são exemplo para você. Veja onde eles chegaram. Imitai a fé que eles tiveram. Tiveram quando? No caminho. Porque eles só chegaram no que eles são hoje, porque eles trilharam o caminho. Não foi de repente, aconteceu e eles estão prontos. Você só pode transferir isso para você, só pode olhar e imitar aqueles que tiveram um caminho e puderam chegar em algum lugar. Gente, observe o fim para você conhecer o caminho. Quem chegou no sucesso financeiro e está estável nesse lugar são as pessoas que você tem que procurar para aprender. Não olhe gurus, não olhe outras pessoas que não têm o resultado. Entenda o que eu estou falando para você, o caminho é a fonte, é lá que você precisa ver. Quem permanece no caminho chega. Aqueles que têm a sua fé a ponto de serem imitados, é porque eles permaneceram no caminho. Todo mundo que permanece no caminho certo chega. Deus te convida
a você entrar nesse caminho certo. O segredo do caminho é você se preparar sempre. O tempo é o caminho, né? Que liga você no você de hoje e no você de amanhã. Sabe o que acontece entre você hoje e o você realizado? Você é amadurecido, você é preparado, você aprende. A grande diferença entre você de hoje e o você se realizando é que você aprendeu. Estão entendendo o que eu estou falando para você? Como é que eu me torno uma pessoa, como é que eu sei que eu sou uma pessoa melhor? Você olhando quais são os seus resultados, se você está chegando ou não. O foco precisa ser na chegada ou no caminho. Quem tira o olho do caminho, se perde. Quem tira o olho do resultado, desiste. Você precisa dos dois. Você precisa olhar a promessa e você precisa olhar e decidir o caminho. O caminho precisa ser sua escolha. Não é um caminho curto, não é um caminho longo, é o caminho. O pilar do caminho me ensina que eu preciso trilhar a rota dessa mudança, desse amadurecimento, dessa transformação, de certa forma. Sabe, o sucesso na sua vida não pode ser sem querer. O sucesso precisa ser construído. Você só constrói o sucesso quando você sabe o que você tem que fazer. E você só aprende o que você tem que fazer quem permanece sendo construído. O conhecimento nos constrói. Você precisa saber, para mudar a sua vida financeira completamente, o que você precisa saber. Você precisa saber como economizar. Você precisa saber como negociar dívida. Você precisa saber como se organizar financeiramente. Você precisa saber qual o seu perfil de investidor para você investir. Você precisa saber como investir. Você precisa saber onde colocar o seu dinheiro. Você precisa saber como multiplicar o seu dinheiro. Você precisa saber como ser um bom líder. Você precisa saber administrar uma empresa. Esses são os passos para o sucesso financeiro. Você aprendendo isso, você vai ser moldado no caminho. E cada fase vai te botando no próximo sonho, no próximo projeto. Você precisa aprender isso sozinho. Quantos erros vão acontecer? Quanto tempo vai demorar? Né? Ou melhor, né? O tamanho do caminho até chegar. Depende de você. Do seu sonho, da rota que você tome e quão aberto você está para aprender. Igual você está aqui hoje. Você está aberto para aprender. Pronto, cara. Talvez você diga, falta muito para eu chegar nisso. Um passo é melhor do que 0 passos. O que você precisa não é se preocupar no quão longe está. É se você está andando ou não. Você está construindo o seu sonho. Você está construindo a sua promessa. Você está lá, firme, sendo mudado, melhorado, transformado. Como é que a gente avança? 1. Escolha uma meta e um sonho. Qual é a próxima meta? Qual é o seu próximo sonho? 2. Gere uma imagem de você nesse dia incrível da realização, para que você tenha algo para sustentar você durante o processo. Defina o seu próximo passo. Qual é o próximo passo para que eu consiga realizar esse sonho? Você precisa saber qual é o passo, não pode ser sem querer. E aí você começa a definir os próximos passos. E aí você vai construindo uma rota até que você chega. Sabe? Não é o mesmo caminho para todos, eu tenho falado isso aqui para você, porque você é diferente. É o seu caminho, por isso que precisa ser a sua decisão, os seus passos, um atrás do outro, para você conseguir chegar. Não aceite ficar mais um ano esperando para você agir. Um ano vai passar para quem estiver construindo e para quem não estiver construindo. Só que um vai estar mais perto do que o outro de chegar. Sabe? Transformação ou resultado? O que a gente quer? Eu acho que a gente precisa de transformação. Porque quem é transformado consegue criar o resultado várias vezes. Sabe? Pensa nisso. Pensa no caminho, na importância do caminho, na intimidade. Sabe por quê? Porque enquanto você está caminhando, tem intimidade que você tem com Deus. Você aprende a usufruir da conquista. Você gera valor naquilo que você está fazendo. Quando você caminha, a conquista fica muito mais valiosa e muito mais importante para você. O caminho vai ser diferente para cada um, porque o mesmo remédio pode ser usado como comprimido, como injeção, como pomada. Qual é o certo para você? Você vai definir isso, entendendo as personalidades que nós falamos, os comportamentos, e agindo de acordo com o seu propósito e objetivo, e desenhando qual é o passo. 1 milhão começa com 1.000. Não adianta. Não adianta você me dizer que quer 1 milhão de reais. Você precisa juntar primeiro 10 mil. Estão entendendo? Amém, gente? Estão entendendo? É aqui. Se prepare, porque o próximo pilar é o pilar
do conhecimento. Como adquirir conhecimento. Fica perdido não, fica aqui comigo e eu sei que você vai crescer muito. Estamos quase na metade.